O texto a seguir é retirado das páginas do diário de Andrei Bucur, encontradas enterradas sob a igreja de uma vila perdida na Romênia. 17 de abril de 1479. Foi uma longa jornada, mas finalmente nosso grupo de colonos encontrou as terras que estávamos procurando. Encontramos uma grande área de terra plana cercada por florestas cheias de caço selvagem. Ao longe estão as poderosas montanhas dos Cárpatos, que ajudarão a abençoar nosso povo com a chuva. O solo aqui é fértil e perfeito para as nossas necessidades agrícolas. Já encontrei uma colina perfeita para começar a construção de uma casa para minha esposa Nádia e eu. Ela está grávida e espero ter nossa casa construída antes do nascimento do nosso bebê. Eu realmente acredito que teremos uma vida alegre aqui. 3 de outubro de 1479. Nossa terra está prosperando maravilhosamente e eu não poderia estar mais feliz. Já surgiram um punhado de vilas e fazendas. Parece que a cada semana mais e mais colonos passam pela floresta em busca do seu próprio pedaço de terra. Parece que a notícia da nossa boa sorte está se espalhando e eu digo assim, quanto mais melhor. Hoje, começamos a procurar mais terras mais perto das montanhas. Parece haver algumas terras de qualidade lá, porém algumas coisas estranhas começaram a acontecer conforme nós nos aproximávamos da sombra da montanha. À medida que nos aproximávamos, nossos cavalos pareciam ficar com medo. Eles se tornaram inquietos e começaram a lutar violentamente contra as rédeas. Ao nos aproximarmos de uma série de grandes arbustos espinhosos, os cavalos quase enlouqueceram e começaram a derrubar os cavaleiros. Escolhemos voltar, pois de qualquer forma não havia boas terras lá. Ao deixarmos as sombras da montanha, os cavalos voltaram ao seu comportamento dócil como se nada tivesse acontecido. Pode haver alguns animais perigosos por perto, teremos que investigar outro dia. 22 de outubro de 1479. Deus sorriu para nós hoje. Esta manhã minha esposa finalmente deu à luz a uma linda menina. Ela tem meu nariz e os impressionantes olhos verdes de sua mãe. Ela parecia tão pequena e delicada em minhas mãos, então a nomeamos Adna. Que ela cresça em beleza e graça. Decidi embrulhá-la e mostrar-lhe o céu noturno pacífico. Ela parecia ainda mais linda, banhada à luz das estrelas. Nós simplesmente olhamos para a montanha. Ouvimos um lobo solitário ao longe. Minha filha estremeceu com o som, mas eu simplesmente a segurei perto. Eu nunca permitiria que nada a machucasse. 16 de março de 1484. Hoje podemos adicionar mais um ao nosso pequeno lar. Meu irmão mais velho, Ivan, decidiu se estabelecer em nossa comunidade. Ele ficará conosco até que possamos construir sua própria casa. Nádia não está muito entusiasmada com a companhia extra, mas Ivan é um trabalhador árduo e, além disso, a pequena Adna o adora. Eu nunca consigo me dizer não a ela. 20 de abril de 1484. Continuamos a construção da casa de Ivan. Decidimos coletar madeira da floresta mais próxima da montanha. Em um estranho senso de déjà vu, conforme nos aproximávamos da base da montanha, nossos cavalos começaram a se agitar novamente. Lembro-me deles fazendo isso alguns anos atrás, então achei melhor deixarmos os cavalos na borda da floresta e continuarmos a pé. Começamos a cortar várias árvores para a madeira necessária, quando algo estranho tomou conta de Ivan. Ele ficou quieto e olhou mais profundamente para a floresta. De repente, ele largou seu machado e começou a caminhar pelas árvores. Eu o segui e chamei seu nome várias vezes, mas ele continuou a me ignorar. Ele parou em frente a um grande arbusto espinhoso e simplesmente olhou. Ficou muito quieto por um momento, como se a própria floresta tivesse medo daqueles arbustos. Ele estendeu a mão e se cortou gravemente em um dos espinhos. Assim que uma gota de sangue atingiu o chão, um vento estranho e antinatural nos atingiu no rosto. Ivan saiu de seu transe estranho e segurou sua ferida aberta. Seu rosto expressava verdadeiro terror com o vento torrencial. Podíamos ouvir os cavalos enlouquecendo na borda da floresta, então decidimos encerrar o dia deixando a madeira para trás. Ambos achamos melhor não nos aproximarmos da montanha novamente. 21 de abril de 1484. Esta manhã trouxe notícias sombrias de toda a nossa fronteira. Eu estava trabalhando na entrada da cabana de Ivan quando um dos fazendeiros veio até mim dizendo que algo havia matado um de seu gado durante a noite. Fomos investigar a cena e eu perdi meu café da manhã com a mera visão. Dizer que o boi havia sido morto era uma omissão quase pecaminosa. Esta vaca havia sido massacrada. Ela foi despedaçada de cabeça aos pés. Grandes marcas de garras e dentes cobriam a carcaça. No entanto, essa não era a parte mais estranha. Apesar da carnificina evidente, não havia uma única gota de sangue em lugar algum na cena. Enquanto eu me livrava dos ovos e feijões de Nádia, outro morador de uma comunidade próxima veio até nós com uma história semelhante.
Parece que algo havia despedaçado suas cabras. Eu não ousava visitar a cena, mas ele me contou o suficiente para saber que tinha que ser feito pela mesma criatura. Antes do almoço, que eu nem consegui olhar, pessoas de 2 outras vilas vieram com as mesmas histórias de gado obliterado durante a noite. Ficou claro ali que havia algum tipo de animal feroz entre nós. Sei que ouvíamos os uivos de lobos à distância durante a noite, mas nunca vi lobos fazerem algo assim antes. Vamos colocar armadilhas perto de nossos estábulos e organizar grupos de caça a partir de hoje à noite. Concordamos que, até que essa fera seja capturada, devemos manter o gado que resta trancado após o anoitecer. 12 de maio de 1484. Já se passaram mais de 3 semanas desde que começamos a caçar a fera que nos assombra e não encontramos nada. O que encontramos ainda mais estranho é que as florestas, que sempre estiveram cheias de caça, agora parecem estar desprovidas de vida. Não sabemos se nosso animal misterioso se voltou contra eles, já que não pode se alimentar de nosso gado, mas isso nos preocupa. O que é ainda pior tem sido a seca. Desde o dia do abate, as chuvas pararam. Nossas colheitas estão morrendo e não temos ideia do que fazer. Ivan saiu mais cedo hoje e voltou para nos dizer que, além de nossas fronteiras, a chuva cai pesada. É como se essas terras que nos abençoaram por tantos anos tivessem lançado uma maldição sobre nós. 17 de maio de 1484. Parece que a má sorte que tem assolado nossa comunidade ultimamente piorou. Ontem à noite, Ivan saiu para fumar seu cachimbo, já que proibimos de fazer isso em casa com Adna. Esta manhã, descobrimos que sua cama não havia sido dormida. Procuramos por ele e o que encontramos foi além de horrível. Encontramos ele morto, na soleira da porta do celeiro. Sua mão segurando a maçaneta firmemente. Sua garganta havia sido violentamente cortada por algum predador. E seu corpo parecia estar faltando uma grande quantidade de sangue, apesar de nenhum ter sido encontrado na cena. Sei no meu coração que foi a mesma besta misteriosa que matou nosso gado e agora passou para novas presas. Todos os aldeões se armaram e reinstalamos a caça. Eu rezo para que possamos encontrar o que fez isso, para que a alma do meu irmão possa conhecer a paz. 19 de maio de 1484. Enterramos Ivan hoje. O serviço foi curto, mas muito doce. Acho que nenhum de nós vai descansar fácil até encontrarmos essa criatura. Mas as caçadas continuam de mãos vazias. Adna está muito angustiada porque ela realmente amava seu tio. Nadia então está aterrorizada e quer partir. Mas eu disse a ela que devemos permanecer fortes em tempos difíceis. Não deixarei nenhuma besta ou força maligna nos expulsar de nossa casa. 25 de junho de 1484. As crianças realmente são maravilhosas. Como continuo descobrindo. Hoje à noite, enquanto eu colocava a Adna na cama, ela fez uma pergunta que eu temia. O que acontece quando morremos? Ela me perguntou com um tom muito natural e inquisitivo. Após a morte de seu tio, eu sabia que essa pergunta estava por vir. Fiquei quase chocado por ter demorado tanto. Expliquei a ela que, quando morremos, nosso corpo se junta à terra e nossas almas são levadas ao céu, onde conheceremos a paz eterna. Então o tio Ivan encontrará a paz? Ela disse com um tom esperançoso. Sim, minha doce bebê, eu disse a ela com um sorriso. Adna soltou um suspiro relaxado e assentiu. Estou feliz. Espero que ele pare de vir à minha janela todas as noites. Ela disse de forma direta. Eu fiquei tão chocado que não consegui responder. As crianças são cheias de imaginação. 26 de junho de 1484. O que um homem faz quando se depara com o impossível? Apesar de ter descartado as palavras de Adna na noite passada como tolice, fui eu quem foi feito de tola esta manhã. Eu estava fazendo minhas tarefas quando olhei para a janela dela. O que vi fez meu sangue gelar. Do lado de fora da janela do segundo andar havia marcas claras de dedos e garras enlameadas. Nenhum animal poderia ter subido ali e feito aquelas marcas. Corri para dentro e comecei a questionar a Adna sobre o que ela viu. A honestidade crua do que ela me revelou me abalou profundamente. Ela me disse que Ivan havia aparecido em sua janela todas as noites desde o funeral dele. Ela não disse nada no início porque acreditava que estava apenas sonhando. Logo depois, ele começou a aparecer antes de adormecer, e ela soube que o que ela via era real. Perguntei o que ele queria. Ela disse que ele pedia de maneiras diferentes, mas sempre o mesmo pedido. Posso entrar? Perguntei se ela alguma vez disse sim, mas ela apenas começou a chorar e balançou a cabeça. Eu a segurei enquanto ela chorava e soluçava sobre como estava com medo. Tentei consolá-la, dizendo que estava tudo em sua cabeça,
mas com aquelas marcas em sua janela, eu mesmo não acreditava nisso. Fui até o padre local, Padre Darius, e contei minha história. Ele empalideceu e tremeu levemente, mas insistiu que nós dois exumássemos o corpo imediatamente. Nós dois pegamos nossas pás e começamos o longo trabalho de desenterrar o caixão. Nenhum de nós disse uma palavra enquanto trabalhávamos, e eu podia ver que o padre estava com muito medo. Ele continuava dando olhadelas nervosas para a posição do sol. Na época, assumi que ele devia ter outros compromissos, mas agora sei diferente. Levamos horas, mas finalmente removemos o caixão do chão. Achei estranho que, apesar do calor do verão, o caixão estava anormalmente frio. Padre Darius então colocou sua mão na madeira fria e seus olhos se arregalaram em choque. Ele me aconselhou a trazer o caixão rapidamente e discretamente para dentro da igreja. Levamos o caixão para dentro e eu abri a tampa. O que encontramos roubou nosso fôlego. O corpo, que estava morto há mais de um mês, estava em perfeitas condições. A pele havia acidentado levemente, mas fora isso, parecia fresco. Não houve decomposição ou apodrecimento algum, nem mesmo um odor. Olhei para Darius, que fez o sinal da cruz e começou a recuar o corpo em terror. Ele me olhou e me fez sinal para sentar. O que ele me disse a seguir ficará para sempre gravado em minha memória. Sei que será difícil para você acreditar, meu filho. Eu gostaria de não acreditar em mim mesmo, mas a evidência está bem diante de nós. Seu irmão não é mais um membro dos vivos, mas infelizmente ele também não está morto. Ivan foi morto por uma criatura, isso todos nós sabíamos, mas não por qualquer besta feita por Nosso Senhor. Ele foi morto por um Strigoi. Eles são demônios profanos de um poder antigo e terrível. Eles têm poder sobre a chuva e se alimentam do sangue dos vivos. No fundo da minha mente, senti a presença deles daqui, mas não queria acreditar. Agora, olhando para o corpo de seu irmão, sou forçado a enfrentar a realidade. Nossa vinda para cá despertou uma terrível maldição. Despertamos os mortos-vivos e eles nos caçarão pelos restos de nossos dias. Ouvi o padre em silêncio, chocado. O que ele me disse era quase fantástico demais e ainda assim acreditei em cada palavra. Perguntei sobre Ivan e ele explicou que todas as noites ao pôr do sol ele se levantaria de seu túmulo para buscar o sangue dos vivos. Sendo nós, sua família, ele nos caçaria e atormentaria primeiro. O Strigoi se alimentava de miséria, tanto quanto de sangue, e nos faria sofrer antes do fim. Isso, a menos que o colocássemos em paz, aqui e agora. Ele me disse que deveríamos perfurar seu coração com uma estaca de freixo, olmo ou cedro. A estaca de madeira subjugaria a maldição e o impediria de se levantar. Depois, teríamos que remover sua cabeça com uma lâmina de prata e colocar o corpo de volta no caixão de cabeça para baixo, para que a alma amaldiçoada retornasse ao submundo em vez da terra. Com o coração pesado, mas forte, partimos para o nosso trabalho, e antes do pôr do sol, havíamos realizado a terrível tarefa. Colocar o Ivan em seu novo túmulo pareceu aliviar um grande peso dos meus ombros. Eu sabia naquele instante que ele finalmente estava em paz. Enquanto cobríamos o corpo com a terra, um estranho fenômeno ocorreu. Com o sol brilhando e quase nenhuma nuvem no céu, uma chuva pesada começou a cair. Nós dois ficamos na chuva por alguns momentos, deixando o fim dessa terrível seca nos lavar. Hoje, realmente fizemos o trabalho do Senhor e finalmente conheceremos a paz. 1º de julho de 1484. Será que a tragédia deixará nossa família em paz algum dia? A felicidade acabava de retornar à nossa família quando agora a Adina parece estar doente. Seu corpo fica frio e o sono parece evitá-la. Ela não consegue suportar a luz e se sente mal em todas as horas do dia. Não conseguimos encontrar causa para essa doença, mas ela tem algumas pequenas marcas em seu pescoço. Toda noite eu oro por ela e por sua recuperação. Por favor, Senhor, apenas nos deixe em paz. 5 de julho de 1484. Hoje não tenho mais orações e nem mais fé. Acordamos esta manhã sem ouvir os gemidos vindos do quarto de Adina. Senti alívio, pensando que talvez ela estivesse se curando. No entanto, logo percebi que não havia som algum vindo de seu quarto. Nadia e eu corremos para lá, mas ambos sabemos que já era tarde demais. Ao abrir a porta, lá estava a doce Adina, deitada na cama com seus olhos bem abertos, olhando fixamente para o abismo. Nadia correu para a cama, mas eu não conseguia me mover. Eu conhecia a dura verdade daquele olhar vazio. Nossa doce pequenina se foi. Nadia gritou até ficar rouca, e eu simplesmente fiquei parado e olhei. Não conseguia agir, não conseguia funcionar, eu não era mais humano. Tudo o que eu podia me perguntar era por quê? Por que Deus faria isso com meus filhos? O que fizemos para merecer tal coisa? A resposta que encontrei foi que um Deus amoroso não poderia fazer isso com uma criança tão bela. Não há ninguém nos vigiando, estamos sozinhos. 7 de julho de 1484.
Hoje, Nadia e eu ficamos pela última vez como mãe e pai, enquanto assistimos nossa filha ser colocada na terra. Padre Darius fez um longo discurso que nenhum de nós conseguiu ouvir. Estávamos mortos para o mundo, pois nosso coração agora jaz enterrado na terra. Voltamos para nossa casa vazia e não dissemos nada um ao outro desde então. Nadia passou a dormir em sua cadeira, de frente para a porta, como se esperasse que nossa filha entrasse. Eu desejava que ela entrasse, de verdade. Escrevo esta agenda, não antes de dormir, como de costume, mas ao primeiro sinal de luz. Escrevo da minha mesa da cozinha, cercado por móveis quebrados e 2 corpos sem vida. Escrevo porque não sei mais o que fazer. Na noite passada, acordei com o som do choro incontrolável da minha esposa. Sabia que era apenas uma questão de tempo até que sua depressão se rompesse. Então fui confortá-la. Ao me aproximar das escadas, notei algo estranho, pois seus soluços não eram de tristeza, mas de alegria. Temi pela sanidade dela e corri escada abaixo para a sala de estar. Lá estava minha esposa, ajoelhada no chão, segurando algo contra o peito. Ela se virou para mim e sorriu. "Minha bebê voltou para mim", ela disse em delírio. Foi então que notei o sangue em seu pescoço. O corpo de Nadia caiu flácido no chão. Lá estava Adna, ainda em seu vestido de enterro. Embora eu reconhecesse sua forma, a criatura de mim não era minha filha. Sua pele era cinza, opaco. Seu cabelo dourado havia começado a escurecer. Em sua boca havia 2 grandes caninos gotejando sangue. No entanto, foram seus olhos que me disseram que algo mais se escondia sob a pele. Minha Adna sempre teve lindos olhos verdes que derretiam meu coração. O demônio diante de mim tinha olhos negros sem íris que perfuravam meu ser. Esses olhos não continham luz, amor ou alma. Ela inclinou a cabeça e sorriu para mim. Papai querido, voltei para casa. Você não vai me pegar para eu te abraçar com força? Tenho um beijo especial que guardei para você e para a mamãe. Podemos ser uma família novamente. Basta me levantar, papai. Ela disse em um tom doentio doce. Pela primeira vez que me lembro, não dei a minha filha o que ela queria. Em vez disso, recuei para a cozinha e bati a porta. Eu simplesmente encarei a porta por um momento, congelado de medo. Pude ouvir um som distinto de garras raspando contra a madeira. Então, sua horrível voz ecoou do outro lado. Papai bobo, portas não servirão de nada, já que a mamãe já me convidou para entrar. Com isso, sua pequena mão rompeu a porta e, para o meu horror, vi que longas garras ponteavam seus dedos. Ela começou a despedaçar a porta, como se fosse papel, uma porta que era feita de olmo sólido. "Olmo!" eu gritei na escuridão. Procurei ao redor e encontrei um pedaço sólido de maneira para me defender. Foi quando a criatura que havia sido Adna entrou. Ela olhou para mim e depois para a estaca de madeira que eu segurava. Seus olhos perderam toda a brincadeira. Esse pedaço de madeira não vai te servir de nada. Acho que já brinquei com você o suficiente, papai. Ela disse sem nenhum pingo de afeto na voz. Eu sabia o que ia acontecer antes mesmo de acontecer. Ela se preparou e pulou em mim como um felino de selva. Movi-me com uma graça não comum em mim e agarrei uma cadeira de sala de jantar. Balancei minha arma e consegui prendê-la no chão. Ela arranhou a cadeira, enviando pedaços de madeira para todos os lados. Sabia que só teria uma chance, então empurrei a estaca de ombro diretamente em seu peito. Seu movimento parou no momento em que a cadeira quebrou, me derrubando sobre ela. Talvez fosse o ar escapando, mas pensei ter ouvido as palavras Obrigada. ecoando de seus pulmões. Levantei-me dela e simplesmente me sentei ao chão, ofegante por vários minutos. Finalmente, quando ficou claro que ela não se levantaria novamente, me movi até a mesa onde havia deixado meu diário e permaneci ali desde então. Sei o que devo fazer com os corpos da minha esposa e filha, mas não tenho forças. Quando minhas pernas decidirem funcionar, irei até o Padre Darius. Ele fará o que precisa ser feito. 12 de julho de 1484. Os corpos de Adna e Nadia foram devidamente tratados e enterrados. Eu gostaria de poder dizer que foi o fim de tudo, mas parece que nosso inferno está apenas começando. Desde o assassinato de Adna, 3 novas vítimas foram encontradas, todas com sangue drenado. Padre Darius cuidou dos arranjos adequados, mas nenhum funeral será realizado. Perdemos o gosto por eles. O segredo está revelado e todas as vilas estão cientes do mal que assola essas terras. Como precaução, iniciamos um toque de recolher obrigatório para todos os aldeões e ninguém deve ficar fora após anoitecer. Eu rezo para o que eu não sei, mas rezo para que seja suficiente. 20 de julho de 1484. Apesar dos nossos melhores esforços para nos proteger, esse mal provou ser implacável. À noite, deito acordado ouvindo sons lá fora. Posso ouvir essas criaturas rastejando por nossos telhados e paredes.
Parece que elas sabem que podemos ouvi-las e se deliciam com isso. Eu bloqueei minhas janelas, mas posso ouvi-las sussurrando no escuro. Eles sussurram para ser deixados entrar em todas as horas da noite. Os demônios conhecem nossas fraquezas e continuam a usá-las contra nós. Eles assumem a voz da minha esposa, perguntando por que eu não a salvei. Eles sussurram como Adna, chorando e perguntando por que eu a machuquei. Dormir tornou-se quase impossível, e todas as noites esses sussurros se tornam cada vez mais tentadores. Não sou apenas eu que eles atormentam durante a noite, mas todos os aldeões. Na noite passada, uma mãe saiu de sua casa segurando seu recém-nascido nos braços. Ela ofereceu como sacrifício para fazer os sussurros pararem. Felizmente, seu marido e irmão conseguiram arrastá-la para dentro, antes de que as bestas pudessem se lançar sobre ela. Enviamos grupos de caça diariamente tentando encontrar os covis dessas criaturas. No entanto, nenhum retornou da sombra da montanha, e voluntários dispostos estão diminuindo. Novos colonos chegam todos os dias procurando por terras e somos forçados a expulsá-los para o seu próprio bem. Não sei por quanto tempo, mas qualquer um de nós pode durar contra essa escuridão avassaladora. A esperança morre um pouco mais a cada dia. 26 de julho de 1484. Não sei mais a que fé me apegar, mas se há um Deus, ele verdadeiramente nos abandonou. Hoje, ao meio-dia, uma reunião de emergência foi realizada para tratar da maldição sobre nossas terras. Muitos pediram para abandonarmos nossas casas e fugirmos. Padre Dário se levantou e disse que seria nossa ruína. Essas bestas podem rastrear nosso cheiro e, sem casas adequadas para nos manter seguros, seríamos massacrados durante a noite. Quando terminassem conosco, partiram em busca de sangue fresco. Nós despertamos essas criaturas e elas eram nossa responsabilidade. Mais falas de sacrifício surgiram, mas ninguém estava verdadeiramente disposto a seguir diante. Foi quando o Padre Darius falou novamente, e suas palavras carregavam o próprio inferno nelas. Ele falou do aumento de colonos passando pela floresta em busca de terras e sugeriu que lhes dessemos. Ele sugeriu a criação de uma nova vila na base da montanha, perto do covil das criaturas. Se os demônios tivessem uma fonte de alimento mais próxima, eles deixariam nossas terras em paz. Eu disse que ninguém seria tolo o suficiente para permanecer em uma vila assolada pelo mal. Darius apenas acenou com a cabeça e disse que eles ficariam se fossem obrigados. Ele assumiria o papel de padre na vila. A palavra de Deus poderia ser usada para mantê-los lá, se acreditassem que eram mais fortes que as bestas. Ele forneceria as ferramentas para sobreviver enquanto os influenciava a se levantar contra a escuridão. Poderia levar anos, até gerações, mas eles poderiam ser convencidos a ficar indefinidamente. Fiquei além de horrorizado que um homem do clero pudesse cuspir tal blasfêmia. No entanto, meu choque e horror atingiram um pico quando outros começaram a apoiar sua ideia insana. Uma votação foi feita e eu assisti em silêncio, enquanto ondas de mãos se levantavam, levando adiante esse plano demoníaco. A votação foi aprovada e a construção da nova vila começaria imediatamente. Todos voltamos para casa em silêncio, ninguém disposto a olhar um para o outro nos olhos. Há criaturas na montanha, com certeza, mas agora me pergunto quem são os verdadeiros monstros. 30 de julho de 1484. Esta será minha última anotação, pois não posso mais viver com o pecado da nossa comunidade, nem resistir à tentação desses sussurros noturnos por mais tempo. Enterro meu diário na base do que será a igreja dessa nova comunidade. Espero que, se houver um Deus lá em cima, ele possa mostrar misericórdia para nós que habitamos abaixo. Eu costumava acreditar que o mal residia nos corações dos demônios, mas agora sei que sua fonte vem do medo e do desespero. Senhor, se você está aí, por favor, cuide de todos nós neste tempo de escuridão. Acima de tudo, por favor, cuide dos futuros membros de Satulda Nordcreasta, a vila de Northrend. O diário termina assim, com essa última entrada angustiante. Não há mais textos após a data de 30 de julho de 1484. A narrativa de Andrei Bakur, encontrada sob a igreja da vila de Northrend, serve como um testamento sombrio da luta de uma comunidade contra forças sobrenaturais e a escuridão que pode consumir a alma humana quando confrontada com um desespero inimaginável. O relato de Andrei não apenas revela a história trágica de sua família e de sua comunidade, mas também reflete sobre a natureza humana, sobre o sacrifício e a fé diante do mal absoluto. A decisão de criar uma nova vila como isca para as criaturas, sugerida durante a reunião de emergência, destaca a desesperança e a extensão a que as pessoas podem chegar para tentar salvar a si mesmas e seus entes queridos. A conclusão do diário, com a morte de sua filha transformada e a destruição final que ele mesmo teve que infligir, é uma reflexão sombria sobre o preço da sobrevivência e o custo da esperança quando você está se cercado pelo mal. O enterro do diário na base do que viria a ser a igreja da nova comunidade é um gesto simbólico de Andrei, esperando que as futuras gerações possam aprender com os erros do passado e possivelmente encontrar uma maneira de viver com as escolhas feitas de seus antecessores. Ele deixa um registro não apenas de advertência,
mas também como um pedido de perdão e compreensão. A história, contada nas páginas do diário de Andrei Bukur, é um lembrete pungente da complexidade da condição humana, da luta constante entre a luz e a escuridão, e do poder da fé e do amor, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. É um eco através dos tempos, um sussurro do passado que ainda fala a nossa consciência coletiva, lembrando-nos das sombras que espreitam, não só nos cantos escuros do mundo, mas também nos recessos de nossos próprios corações. Bom, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que tenha gostado do conteúdo. Toda semana vai ter novos conteúdos sobre creepypastas. Então eu peço encarecidamente para você deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.